já dá uma eficiência na gente, já libera uma serotonina, já deixa a gente mais tranquilo. O tema desse retiro é família no projeto de Deus, não é isso? E eu tenho certeza que todo mundo aqui concorda que Deus tem um projeto específico para a família. Todo mundo concorda com isso? Diga amém. Amém. Mas Deus também tem um projeto específico para nós, né? Deus tem um projeto para a família, para nós enquanto família. Deus tem um projeto específico para nós enquanto indivíduos. E tem um projeto específico na nossa relação com o próximo. Na nossa relação com o nosso irmão, na nossa relação com o nosso companheiro que está do nosso lado. E o pastor ontem estava falando para a gente refletir sobre que tipo de filhos nós somos, que tipo de pai nós somos, ou esposo. E eu acho que a gente vai continuar nessa reflexão hoje. Que tipo de ser humano eu sou na relação com o próximo. E a reflexão que eu vou trazer nessa manhã, ela tem um título básico, meio genérico, mas diz assim: o que é que Deus espera de nós? Eu sei que a gente espera muita coisa de Deus. Mas o que é que Ele espera de nós na nossa relação com o próximo? O que é que Ele quer que a gente faça com o irmão? De que modo Ele quer que a gente haja com o nosso colega? De que modo Ele quer que a gente haja com o nosso pai, nosso filho, nosso irmão de modo geral? Quem tiver com Bíblia, abra comigo em Salmos 133. A gente vai descobrir nesse salmo um primeiro propósito, pelo qual o que é que Deus espera de nós inicialmente. Quem não tem Bíblia vai se lembrar desse salmo com muita facilidade, porque é um salmo muito conhecido. Diz assim, Salmo 133. Ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quantos já conheciam esse salmo? Todo mundo já conhecia esse salmo. Deus quer que a gente viva em união. Esse é o primeiro propósito, esse é o primeiro desejo. Acho que esse é o que primeiro Deus espera de nós. Mas o que é viver em união? A gente sempre usa esse versículo e esse salmo quando a gente está em um momento de confraternização, diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E a gente até fala, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e vai sobre a barba de Arão, e fala sobre o monte. Até hino a gente canta disso, não é verdade? Mas quando a gente vê o que é que o salmista quis dizer com união, e citando como exemplo a barba de Arão e o monte de Hermon, a gente entende exatamente o que é que Deus quer da nossa união. Sabe por quê? Porque, talvez seja do conhecimento de alguns, na época em que esse salmo foi escrito, na época dos judeus, era comum as pessoas serem ungidas com óleo, um óleo precioso. Esse óleo só era utilizado em ocasiões muito específicas. Só era usado em ocasiões especiais. Não era qualquer dia, não era todo dia, e nem era qualquer um que recebia o óleo. Só em um momento de consagração, só em um momento de festa, um momento de ungir um rei, essas coisas assim. Então esse óleo precioso, que desce sobre a barba de Arão, a alegoria que o salmista fala é o seguinte: quando o óleo encosta na cabeça, né, só a cabeça é privilegiada. Você já parou para pensar nisso? Quando o óleo é derramado só na cabeça, só a cabeça recebe o perfume. Só a cabeça é a privilegiada em receber aquele óleo precioso. Mas a união é diferente. Quando um corpo é unido, a união é como o óleo precioso que desce na cabeça, mas ele vem para a barba. Mas ele não fica só na barba, ele vai escorrendo e vai fazendo todo o corpo ficar cheiroso. Então é por isso que o óleo vai até a orla dos seus pés. É isso que eu acho belo na união. Porque a união, ela não é egoísta. Não é uma união egoísta, não há um modo unido egoísta. O óleo precioso que está na cabeça, ele vai descendo, vai pela barba e ele faz todo o corpo cheiroso. Eu não consigo imaginar um grupo unido em que uma pessoa só é privilegiada. Você consegue imaginar isso? Quem é privilegiado, ele está no grupo unido, ele tenta passar esse privilégio para os outros também. Ele tenta compartilhar isso.
E é isso que acontece com o óleo. O óleo é precioso, é cheiroso. Só a cabeça recebia o óleo. Só a cabeça era privilegiada. Mas a união faz com que o óleo desça, passe pela barba e vá até a orla dos seus pés. E faz com que o corpo todo fique cheiroso. Agora a gente entende melhor o que o salmista quis dizer com a união. É como óleo precioso, a união, os irmãos vivendo em união é como óleo precioso que desce pela barba, a barba de Arão, e vai até a orla dos seus pés. Normalmente o pé é a parte mais mastigada, a parte mais sofrida do corpo, porque suporta todo o peso do corpo, porque está em contato com o chão o tempo todo, porque normalmente está sujo, porque normalmente está machucado. E naquela época em que não havia esses sapatos confortáveis que a gente tem hoje, o pé era a parte mais sofrida. Mas na união, quando há união, o óleo que chega na cabeça, ele consegue chegar também até a ponta dos pés e beneficia todo o corpo. É isso que Deus espera de nós também. É esse tipo de união que Ele quer de nós. Ele quer uma união compartilhada, uma união que não é egoísta. Um povo unido é um povo que recebe um privilégio e compartilha esse privilégio com os seus próximos. Mas Ele não usa só esse exemplo, Ele não usa só o exemplo do óleo. Ele fala também do Monte Hermon. É como o orvalho, o versículo 3 diz, do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Vamos pensar no que era esse monte. O Monte Hermon era o monte maior daquela região, era o maior monte daquela região. E vocês sabem que durante a noite acontece um processo natural de neblina. Acontece um processo natural em que a umidade desce e forma um orvalho da manhã. Só que esse monte era tão grande que ele recebia todo o orvalho. Ele recebia toda a umidade. E durante a noite ele ficava carregado de água, e muitas vezes até água congelada, era muita neve também nesse monte. Só que quando amanhecia o dia e o sol aparecia, esse monte começava a derreter essa água. E essa água alimentava todos os montes ao redor dele. A vegetação ao redor do monte era uma vegetação muito rica, simplesmente porque o Monte Hermon não se continha em ficar com o orvalho só para ele. No dia, quando amanhecia o dia, o Monte Hermon liberava a água, e essa água, esse orvalho, alimentava toda a região ao redor, todos os outros montes. Olha como é que a gente começa a entender melhor também como é que funciona a união. A união, além de ser como óleo que desce para a cabeça e atinge todo o corpo, é como um monte também que não se segura de tanto orvalho e durante a manhã distribui esse orvalho pelos outros montes. Olha que coisa bonita. Olhando assim, agora a gente entende melhor o que o salmista quis dizer. Olha, a união, é tão bom quando os irmãos vivem a união. A união é quando alguém que tem um privilégio maior, quando alguém que tem algo maior, alguém que acumulou alguma coisa e comparte isso com os seus próximos. Comparte com os menores. É alguém como um monte que acumula o orvalho durante a noite, mas durante o dia ele vai e libera toda a água para os outros montes. E o versículo termina dizendo que é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião e ali ordena o Senhor sua bênção e a vida para sempre. Então aqui a gente já entende que a união ela promove igualdade. Você já pensou em um povo unido e desigual? Ele não consegue ser unido. Porque a desigualdade provoca desunião. Então, toda vez que você lê de novo esse salmo, pense sempre isso. Olha, a gente só vai estar realmente unido se a gente for como o óleo que desce sobre a barba de Arão. A gente só vai estar realmente unido se a gente for como o Monte Hermon, esse monte que acumula o orvalho, mas ele distribui para os outros montes. E é isso que Deus quer no nosso relacionamento com o próximo. É isso que Deus quer no nosso relacionamento com o nosso irmão. Esse compartilhar. Tem um poeta que diz que as árvores e as plantas frutíferas, elas não dão fruto simplesmente por dar. Elas dão fruto porque é isso que faz elas sobreviverem. Elas deixam o fruto cair porque é isso que faz elas sobreviverem. Reter para ela é perecer. A gente, enquanto cristão, é exatamente igual também. Reter para nós é perecer. A gente só sobrevive, a gente só consegue viver na medida em que a gente compartilha com outros. A gente só consegue viver bem, a gente só consegue ir adiante na medida em que o que a gente tem, a gente compartilha com o próximo. Do que adiantaria sermos um monte cheio de orvalho se nós não pudéssemos ter montes ao nosso redor para compartilhar?
Há um propósito nesse monte ter sido maior. Há um propósito nesse monte receber todo o orvalho. E o propósito dele é o de distribuir pelos montes ao redor. Que nós sejamos assim também. Deus espera de nós empatia. No nosso relacionamento com o próximo, Deus espera que sejamos empáticos. O que significa ser empático? Empático é se colocar no lugar do outro. Empático é você pensar, e se eu estivesse no lugar dele? Como é que eu pensaria? Vocês já fizeram esse exercício? Toda vez que a gente faz o exercício de se colocar no lugar do outro, a gente tem uma visão diferente sobre a situação. Se você vê alguém sofrendo, você passa e não repara muito. Mas se você se coloca no lugar da pessoa e fala, e se eu estivesse naquele lugar? Eu estaria sentindo o quê? Nesse momento você é invadido pelo mesmo sentimento da pessoa. E Deus quer que nós sejamos empáticos. Ele deseja isso de nós. Ele espera isso de nós. Em Êxodo capítulo 22, versículo 21, diz o seguinte. Êxodo 22, versículo 21. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. Mas o versículo 23 e 9 do mesmo livro, logo adiante, repete e diz o seguinte: também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. Veja bem o que acontece aqui. O povo já havia saído do Egito, estavam agora sendo instituídas as leis. Deus havia chamado eles e disse, olha, os mandamentos são esses. Esses são os 10 mandamentos, mas agora eu vou ditar as outras ordens, os outros mandamentos. E ele começa a ditar todos os mandamentos. Os mandamentos estão sendo listados. Mas uma coisa que chama atenção e que ele repete 2 vezes é, Deus para e diz, olha, o forasteiro, o estrangeiro, não oprima ele. Por que não oprima ele? Porque vocês já foram estrangeiros na terra do Egito. Como se não bastasse, ele repete lá na frente no versículo 9, diz, olha, o estrangeiro não oprimirás, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, visto que fosse estrangeiro na terra do Egito. É como se Deus chamasse o povo de Israel e dissesse, mas veja bem, senta aqui comigo, deixa eu dizer uma coisa. Você pode oprimir qualquer um, isso aí é com vocês, mas seria muita cara de pau se vocês oprimissem o estrangeiro. Sabe por quê? Porque vocês já foram estrangeiros. Vocês conhecem o coração do estrangeiro. É como se eles dissessem, vocês precisam ser empáticos porque